Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Esse Deus que nos ama com um ousado amor, como diz essa música aqui. Ousado amor. Um amor infinito. Um amor impressionante, infinito, ousado. Que faz Deus, Jesus, sair das multidões, enfrentar uma tempestade, ir para o outro lado do lago, do outro lado da margem, curar uma pessoa só e voltar por uma pessoa. É por amor a mim, por amor a você. Ele deixa as 99 só para te salvar, só para te buscar. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, um amor impressionante, infinito, que deixa as 99 e vai te buscar. Amém? Então, estamos hoje no dia 340 do projeto Bíblia para Iniciantes. E depois de ontem, falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixinhos, esse milagre que Jesus fez, que é relatado nos 4 evangelhos de forma precisa, né? Sempre falando dos 5.000, dos 5 pães e 2 peixinhos, dos 12 cestos que sobraram. E é isso, o meu convite a você é esse: entregue tudo que você tem na mão daquele que pode multiplicar todas as coisas na sua vida, e você vai se surpreender. Dia 340, capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 18 até o 36. Vamos lá. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Então ele gostava de estar com as multidões, porém ele também gostava de estar mais reservado, ou sozinho ou com poucas pessoas, né? Ele tinha 3 discípulos, né, que ele gostava muito de levar também para esses momentos, que era Pedro, João e Tiago. Então ele perguntou para os discípulos, para os 12. Responderam eles: João Batista, mas outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que surgiu um dos antigos profetas. E ele se virou e perguntou: Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Uau! Com certeza, revelado pelo Espírito Santo, Pedro falou isso daqui. E ele tinha razão, realmente. Jesus era o Cristo aguardado, Cristo esperado, Messias, Filho único do Deus Altíssimo. Então Jesus perguntou para as multidões, perguntou quem as multidões diziam e perguntou para os discípulos. E agora eu volto à pergunta de Jesus para você. Quem você acha que Jesus é? Quem é Jesus na sua vida? Para você, quem é Jesus? É muito importante responder essa pergunta, porque a resposta a essa pergunta vai trazer muitas consequências para você, muitos resultados para você. Se você tem uma visão distorcida de Jesus, já falei aqui, você não vai conseguir viver a essência de um relacionamento com Jesus, não vai conseguir viver a vida abundante que ele prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que estão com ele, que o aceitam como verdadeiro Filho de Deus, como verdadeiro Cristo. Amém? Quem é Jesus para você? Versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, pois não era a hora ainda. Dizendo, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Foi para isso que Jesus veio. Ele sabia, ele tinha clara a missão dele,
A missão dele, a cruz de Jesus, estava muito clara. Ele já sabia. Deus já tinha falado com ele todo, todos os passos. Filho, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E Jesus obedecia, e Jesus tinha clara a missão, né? A missão de Jesus era clara. Versículo 23. Só que os discípulos não entendiam, por mais que ele falasse com clareza. Versículo 23. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e noite, e tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, dia a dia, perdão, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que é se negar? É negar os desejos da carne, é negar os prazeres da carne, os prazeres imediatos, as nossas vontades e desejos que não estão alinhados à vontade de Deus, e nós sabemos quais são eles, tá? É alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E tome a sua cruz. O que quer dizer cruz? Cruz é a missão. Jesus tinha a cruz dele, ele sabia qual cruz ele ia carregar. Qual é a sua cruz? Qual é a sua missão? Você tem clara a sua missão? Ela é clara, você já sabe qual é a sua missão. Pergunte a Deus. Cada um tem uma cruz, cada um tem uma missão. Amém? A minha missão é uma, a sua é outra. Nós somos comissionados por Jesus para levar as boas novas. Lógico, isso é para todos, mas cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um com a sua cruz. Carregue, pegue aí a sua e vamos seguir Jesus. Dá uma sorte. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele fala lá em João que a semente de mostarda, se não morrer, ela não vai gerar frutos, ela não vai gerar árvore. Né? Então, eu e você também temos que morrer para nós mesmos, assim como a semente de mostarda, para que nós possamos crescer e multiplicar da forma que Deus quer para nós, da forma que Deus preparou para nós. Se ficarmos apegados às coisas da vida, se ficarmos apegados aos prazeres da vida, às riquezas materiais, nunca vamos conseguir viver a plenitude da vida de Deus. Vamos sobreviver, vamos ter preocupações, vamos ter problemas, a paz de Deus não vai estar na nossa vida, vai ter confusão, vai ter tristeza, vai ter depressão, vai ter doença, porque você o quê? Reteve, você quis, você não entregou os seus dois peixinhos e 5 pães para Jesus. Entregue sua vida. 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Não adianta, você pode ter o maior sucesso, você pode ter as riquezas, você pode ser o cara mais bem-sucedido do mundo, mas se você perder a sua essência, se você perder o teu relacionamento com Jesus, que é a coisa mais preciosa que você tem, com o seu relacionamento com seu pai, você está causando dano a si mesmo, você vai estar trazendo enfermidades, problemas, pecados, brechas para a sua vida. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ou seja, quem se envergonha, quem tem medo de falar de Jesus, ele também, isso é forte, hein? Quantas vezes você teve oportunidade de falar de Jesus, de falar de Deus, do que Ele tem feito na sua vida, e você não falou? Talvez por vergonha, por medo do que iam pensar de você. Então, tem aqui algo sério a você refletir. Faz aí uma reflexão. E essa questão aqui
que ele falou, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, não tem uma revelação exata, clara do que Jesus queria dizer aqui. Uma provável explicação do que ele acabou de falar seria a questão, logo a seguir que eu vou falar, da transfiguração, né, onde ele levou três desses discípulos, que ele estava falando aqui para os discípulos, né, e três deles estariam vendo a glória de Jesus logo em seguida aqui. Então talvez ele estivesse se referindo a isso, né? Não passaram pela morte até que vejam o reino de Deus ou vejam a glória de Deus através de Jesus. Então vamos para exatamente essa parte agora. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, 8 dias. Então se passaram 8 dias, não foi logo em seguida. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, como sempre, os três mais próximos de Jesus, né? Jesus tinha o grupo dos três, tinha o grupo dos 12, tinha o grupo dos 70. Então Jesus era um grande líder e sabia que algumas pessoas era importante ter esse contato mais próximo com Jesus, né? Então ele chamou os três, né? No capítulo anterior nós vimos que chamou esses mesmos três para entrar na casa de Jairo e ressuscitar a filha dele, né? Lembra? Subiu ao monte com o propósito de orar, ele e os três. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brandura. Olha que cena linda. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, conversavam com ele, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, batendo um papo com Jesus. Ó, tá próximo, né, de você chegar aqui no céu. E que falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, como sempre Jesus escolhia horas, né, da madrugada para fazer as orações dele com Deus. E eles estavam com muito sono. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória. Então, olha só, viram a glória de Deus. Talvez seja isso que 8 dias atrás Jesus estava se referindo. Viram a glória de Jesus, a sua glória, e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, os varões, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Uau, com certeza, que privilégio. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Ele não tinha noção, né? Ele achou que viu Moisés e Elias. Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, que guiou lá todo o povo, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de israelitas do Egito até a terra prometida, Canaã, liderou eles. Elias, um grande profeta, né? Um grande profeta, respeitado, foi arrebatado aos céus, né? Numa carruagem. E então eles tinham esses dois como grandes profetas, estudavam sobre eles, né? Nas leis e etc. E ele não sabia, ele falou para fazer essas tendas, mas nem sabia o que estava falando, né? Ele estava simplesmente maravilhado, admirado, confuso, não entendia. Versículo 34. Enquanto assim falava, Pedro, veio uma nuvem e os envolveu, né? Envolveu a Jesus e aos 3 discípulos. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Logicamente, não Jesus. Pedro, João e Tiago ficaram com medo. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O que eu entendo disso aqui? Né? Então, por mais que eles estavam ali lendo as escrituras, que era importante para eles, né? Aprendendo sobre Moisés, aprendendo sobre Elias, né? Sobre tudo que Moisés falou, um grande instrumento de Deus, representante de Deus na terra, trouxe as leis, os 10 mandamentos, todas aquelas leis lá de Deuteronômio, do Pentateuco, vieram através de Moisés. Elias, que falou
tantas e tantas profecias. Ok, eles foram importantes, porém, ouvir agora é hora de ouvir o meu filho. Este é o meu filho. E sempre reforçando a identidade de Jesus. Jesus, filho de Deus, o meu eleito. E a ele ouvir, dê ouvidos a ele. Já Jesus fala várias vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está reforçando aqui. Ouvir, dê ouvidos a ele. E depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ou seja, ficou só Jesus e eles ficaram ali refletindo no que havia acontecido. Mas a lição maior aqui, tem várias pessoas que podem servir de exemplo para a sua vida e para a minha, mas nenhuma delas é tão poderosa quanto Jesus. Jesus deve ser a nossa maior referência. Lógico, aprendemos com outras pessoas, com outros líderes que passaram, outros líderes da atualidade, sim, mas escute sempre a voz de Jesus em primeiro lugar. Amém? Chegamos ao final do dia 340, então pegue a sua cruz, tenha clara a sua missão, siga Jesus, negue as suas vontades e saiba quem é Jesus, tá? Responda essa pergunta aí. Quem é Jesus para você? É o Filho amado de Deus, o eleito, o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Um beijo no coração e até amanhã.